Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor fale conosco através da sua palavra. Amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós pedimos, fala ao nosso coração através da tua palavra nessa noite, Senhor, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, nós sejamos ministrados, em o nome de Jesus, que assim seja. Aleluia. Amém. Quero falar sobre a importância, querido, de nós meditarmos na palavra de Deus. Olha, se nós não temos tido essa prática, que se nós não temos tido esse hábito de meditarmos na palavra de Deus, nós temos desperdiçado o nosso tempo. Nós temos desperdiçado o nosso tempo. Por quê? Porque existem benefícios poderosos, benefícios sobrenaturais, quando nós meditamos na palavra de Deus, benefícios e bênçãos que a gente só recebe na prática da meditação da palavra. Eu sei que às vezes essa palavra meditação, ela pode soar um tanto quanto esquisita para nós, né? Porque a gente acaba associando como cristão a meditação, aquelas meditações orientais, aquelas meditações que tem a ver com as religiões da nova era. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre meditação. Meditar na palavra, na Bíblia, significa você refletir sobre aquilo que você está lendo. Significa você ruminar a palavra, você pensar a respeito daquilo que você leu, você refletir, você meditar, você aplicar a palavra à sua circunstância, você aplicar a palavra ao seu casamento, às suas finanças, à sua família, ao seu trabalho, à sua empresa, aos seus negócios, a toda e qualquer área da sua vida. Você aplica a palavra porque você está meditando nela. Então existem benefícios poderosos que nós recebemos quando praticamos a palavra de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. E uma das primeiras coisas que nós recebemos por praticar a palavra é o benefício da estabilidade e da profundidade que nós criamos. O texto que nós lemos diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz assim: ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Isso fala de estabilidade e de profundidade. Essa árvore que está plantada junto à corrente de águas, ela é uma árvore estável. Ela não está preocupada, vamos assim dizer, com as estações. Tanto faz para essa árvore se é verão, se é primavera, se é outono, se é inverno. Essa árvore, independente das estações do ano, ela estará sempre florida, ela estará sempre verde, ela estará sempre viçosa, ela estará sempre saudável e ela estará sempre sendo frutífera, porque ela está com suas raízes fincadas próximo ao leito d'água. Não, mesmo no tempo de estiagem, mesmo no tempo de sequidão, talvez outras árvores que estão plantadas junto ao rio, afastado do rio, afastado do leito d'água, essas outras árvores poderão ser influenciadas pela condição climática, mas a árvore plantada junto à corrente de águas, ela é estável o tempo todo, o ano todo, em todas as estações. E aí o texto diz que aquele que medita na palavra é exatamente assim. Ele é estável e ele tem profundidade.
Quem medita na palavra de dia e de noite, queridos, independente das circunstâncias adversas que enfrenta, independente dos tempos difíceis, independente das lutas, das pelejas, das guerras travadas, permanece sempre firme e inabalável. O texto que nós lemos no início do culto, Salmo 125, diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Queridos, é tão bom nós lidarmos com pessoas que são estáveis, não instáveis, mas estáveis. Pessoas que são estáveis são pessoas que passam segurança. Pessoas que são estáveis são pessoas que passam credibilidade e confiança, porque você pode confiar e crer, porque aquela pessoa permanece sempre o mesmo, independente das circunstâncias. Mas quem é instável muda e oscila conforme as circunstâncias da vida, conforme a maré. Então, um dos primeiros benefícios de meditar na palavra de Deus é que você se torna uma pessoa mais firme. Você se torna uma pessoa mais estável, equilibrada. Você mantém a sua fé, você mantém a sua fé em Deus, a sua postura, a sua firmeza em Cristo, mesmo em tempos adversos, mesmo na estiagem, mesmo na escassez, mesmo nos tempos de provações, mesmo nos tempos de lutas. Por quê? Porque as suas raízes estão sendo nutridas pelo rio da vida, que é Jesus. Você, como árvore frutífera, está sendo nutrido pelo rio da vida. Por quê? Porque ao meditar na palavra, é como se você estivesse com as suas raízes absorvendo desta água e desses nutrientes que há de rio da vida, que é Jesus. E você permanece firme e inabalável. Diga amém se você está entendendo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Então, quando nós meditamos na palavra, queridos, nós nos tornamos pessoas estáveis. Quando nós meditamos na palavra, o nosso caráter, ele cresce. Nós começamos a crescer em caráter quando somos meditados na palavra, quando nós meditamos na palavra. E olha que interessante, as Sagradas Escrituras é o único livro que nos lê enquanto nós o lemos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: as Sagradas Escrituras é o único livro que nos lê enquanto nós meditamos. Ou seja, quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a examinar as Sagradas Escrituras, ao mesmo tempo em que você lê a palavra também te lê, e a palavra de Deus começa a revelar em seu interior áreas que precisam de mudança. A palavra de Deus começa a revelar em seu interior áreas que precisam de transformação, áreas em que você precisa ser transformado, ser mudado. Então, ao meditar na palavra, você cresce em caráter. Queridos, deixa eu dizer algo para você: a maior luta, a maior guerra do diabo é para afastar você desta palavra. O diabo sabe o quanto você se tornará poderoso se você criar o hábito de meditar nessa palavra todos os dias, de dia e de noite. O diabo sabe o quanto o teu caráter será refinado, o quanto você será melhor, uma pessoa melhor a cada dia, se você criar o hábito de meditar nessa palavra de dia e de noite. Então o diabo, ele luta com todas as suas forças para afastar você desta palavra. Ele luta, ele usa vários meios, ele usa distrações. Quanto tempo você gasta com tantas coisas? E você sabe que a internet, ela é uma faca de dois gumes. Ela é uma faca de dois gumes. Por um lado, a internet tem um milhão de coisas, é só um exagero, né? E não é um exagero, existe na verdade mais de 1 milhão de coisas boas para você pesquisar, para você crescer, em todas as áreas, informações, conhecimento, para a família, para o casamento, para o trabalho, para o empreendimento, para o negócio. Você encontra tantas coisas boas através da internet. Por um lado, você encontra muitas coisas boas. Por outro lado, você encontra tantas coisas ruins, tantas coisas que te distraem, que te afastam de Deus, que te rouba o tempo precioso de estar com o Senhor, de estar meditando na palavra, de estar orando. Então, é uma faca de dois gumes e nós precisamos aprender a usar a internet. Mas não só a internet, qualquer outra distração pode nos roubar desse tempo precioso com a palavra de Deus. Queridos, escute uma coisa:
Nós temos aqui nas Sagradas Escrituras tesouros escondidos. Você não sabe todas as coisas. Você ainda não conheceu, você ainda não descobriu todos os tesouros que Deus guardou para você aqui. Queridos, existem tesouros escondidos para você aqui. Tesouros escondidos, mas você precisa escavar esses tesouros. Você precisa escavar esses tesouros. E como é que eu escavo esses tesouros, pastor? Meditando na palavra. Meditando na palavra de dia e de noite. E o diabo sabe o perigo que é você meditar na palavra. O diabo sabe quão perigoso é para o reino dele, para o reino das trevas, quando você medita na palavra de dia e de noite. E ele luta para que isso não aconteça. Ele cria todas as circunstâncias para que você não medite na palavra, não crie esse hábito. A distração é um desses meios. As muitas atividades. Está ocupado demais com tantas coisas. Nós temos na Bíblia o exemplo de Marta, em Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 38. Marta estava tão afadigada, tão atarefada, com tantas coisas. Ela queria servir o melhor banquete para Jesus, ela queria servir o melhor banquete para os discípulos de Jesus, e ela estava realmente dando o melhor dela, ela estava dando o melhor de si, e ela está tão afadigada, tão atarefada, e corre para lá, e corre para cá, e faz uma coisa e outra, e Maria está ali aos pés de Jesus, sedenta para meditar na palavra que Jesus estava liberando para ela. Maria estava ali aos pés de Jesus, sedenta para beber da fonte, para receber a palavra límpida, a palavra pura, a palavra que queria mudar a sua vida, não apenas no aspecto daqui da terra, mas também para a eternidade. E quando Marta viu Maria ali, aos pés de Jesus, meditando, sabe o que parece, irmãos? Parece que quando você está meditando na palavra, para aqueles que estão tão atarefados, tão presos ao ativismo, parece que você não está fazendo nada. E foi assim que Marta se sentiu indignada. Poxa, Maria não está fazendo nada, eu estou aqui dando um duro sacudido, estou aqui servindo da melhor forma, estou aqui trabalhando arduamente, e ela aí sentada aos pés de Jesus, ela não está fazendo nada, e ela fica indignada com Maria, a irmã dela, e ela fica indignada com Jesus, e ela diz para Jesus: Senhor, será que o Senhor não está vendo que a minha irmã não está fazendo nada? Será que o Senhor não está percebendo que a minha irmã está me deixando servir sozinha? Será que o Senhor não está vendo que a minha irmã está me deixando trabalhar sozinha? E Jesus, com todo o amor, eu penso que até as repreensões de Jesus eram carregadas de muito amor, não é verdade, irmãos? Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada e atarefada com muitas coisas, mas poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Ou mesmo uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A qual não lhe será tirada. Agora escute isso, queridos. O que eu aprendo com essa lição? Eu aprendo que até mesmo as coisas boas, que não são pecaminosas, podem ser um instrumento do mal, se eu não souber administrar, para me roubar da palavra. Olha que interessante, Marta não estava fazendo nada de pecado, ela estava servindo Jesus com o melhor que ela tinha, com o seu tempo trabalhando ali, mas ela não tinha tempo para meditar na palavra, ela não tinha tempo para ouvir Jesus. Isso é um perigo, porque nós corremos o risco até mesmo de estar na igreja, de estar na obra de Deus, trabalhando muito para o Senhor, fazendo muitas coisas, estar tão correndo nas atividades da igreja, que a gente não tem tempo para ouvir Jesus. Ou no nosso trabalho cotidiano, ou nos nossos afazeres domésticos, para você que é mulher, enfim, nós podemos estar trabalhando tanto, tão ocupados com tantas coisas, que a gente usa desculpa, e somos distraídos, dizendo: não temos tido tempo para meditar, não temos tido tempo para meditar na palavra. Então, queridos, quando nós meditamos na palavra de Deus, o nosso caráter ele vai sendo transformado, nós vamos nos tornando pessoas melhores, porque a palavra vai lendo você, e ela vai revelando áreas da sua vida que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, e você sabe que sozinho não consegue, e aí você se quebranta diante do Senhor, pede misericórdia, chora, e Ele vem ao teu socorro para te ajudar. Quantas e quantas vezes isso acontece comigo com muita frequência, quase todos os dias isso acontece comigo. Estou lendo a palavra, estou meditando na palavra, e de repente o Espírito Santo traz uma palavra ao meu coração, e aquela palavra me quebranta,
e aquela palavra me humilha diante do Senhor, e aquela palavra mostra a área na minha vida que eu preciso mudar, e eu dobro os meus joelhos diante do Senhor e digo: Senhor, eu não consigo sozinho, por favor, me ajuda, Senhor. E ela vai me transformando, ela vai me mudando, e ela faz isso com todo aquele que se achega a ela, com todo aquele que se achega a ela. Então a meditação na palavra, ela transforma o nosso interior, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter. Nós somos regenerados, somos lavados pela palavra. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente. Eu quero mostrar para você algum texto sobre isso. Em Efésios capítulo de número 5, por favor. Efésios capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. Efésios capítulo de número 5, verso 26. Versículo 25 e 26, olha o que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, aí ele vai dizer que Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Aí ele diz no verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então quando Paulo chama a atenção dos maridos para amar as suas mulheres como Cristo a igreja, ele diz que Cristo amou a igreja, e ele se entregou pela igreja. Para que ele se entregou? E ele diz, para que ela fosse santificada. E ele fala qual é o instrumento que Cristo usa para santificar a igreja. O instrumento que Cristo usa para santificar a igreja é a palavra, porque diz assim, ó, tendo-a purificado. Tendo purificado quem? A igreja. Como é que ele purifica a igreja? E o texto diz que Jesus purifica a igreja por meio da lavagem da água pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus é como água, e todas as vezes que você toma banho, queridos, você é limpo, não é verdade? Você é limpo. E você precisa tomar banho quantos dias na semana? Quantos dias na semana você precisa tomar banho? Todos os dias. Todos os dias. Se você passar um dia sequer sem tomar banho, alguns dias você precisa tomar 2, 3, dependendo da sua atividade e dependendo do calor. Quando está bem frio, naquele tempo bem de inverno, talvez um banho é suficiente, não é verdade? Talvez um banho à tarde, um banho à noite é suficiente. Mas nos dias mais quentes e dependendo das suas atividades, você precisa tomar 2, 3 banhos para manter-se limpo. O texto diz que a palavra é como água que nos purifica, que nos lava. Quantas vezes? Todos os dias. Assim como você precisa tomar banho todos os dias, porque se você não tomar banho todos os dias, a situação fica feia, fica precária, não é verdade? Então você precisa tomar banho da palavra todos os dias, porque quando você medita na palavra, ela vai ajustando o teu caráter. Ela vai ajustando o teu caráter, ela vai limpando você de um ódio, de um ressentimento, ela vai limpando você de uma mentira, de um engano, ela vai limpando você de uma imoralidade sexual, ela vai limpando você de pensamentos impuros, ela vai limpando você de uma desonestidade, ela vai limpando você de tradições mortas que você recebeu dos seus pais e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ela vai limpando você de conceitos mundanos, de uma visão mundana, de uma visão equivocada, ela vai limpando você, ela vai purificando você, de tal maneira que à medida que o tempo vai passando, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se esse é o alvo que você tem, se o seu alvo é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, você precisa criar o hábito de meditar na palavra de Deus todos os dias da sua vida, de dia e de noite, meditando na palavra de Deus. Você precisa criar esse hábito. Por quê? Porque ela vai transformando o teu caráter. Você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um cristão melhor, um cidadão melhor, a partir da meditação na palavra de Deus. Você vai se tornando mais poderoso a partir da meditação na palavra de Deus. E o inimigo sabe disso. O diabo sabe o poder que tem meditar na palavra. Por isso que ele quer afastar você da palavra, queridos.
Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga amém. Diga aleluia. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22. Um passo aí atrás de Éfeso. Olha o que diz Gálatas 5, 22. Vamos ler do 16 até o 23. Fica melhor assim. Digo, porém, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Mas, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e desejos carnais. Nós temos aqui, queridos, o caráter de Jesus nesse texto. Nós temos as obras da carne na primeira seção desse texto, que é totalmente oposto ao caráter de Cristo. E nós temos a partir do verso 22, o caráter de Jesus manifesto no fruto do Espírito, nessas 9 virtudes do fruto do Espírito, que são amor, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé, domínio próprio. Cada uma dessas 9 virtudes do fruto do Espírito representa o caráter de Jesus. Quanto mais você medita na palavra de Deus, você dá oportunidade ao Espírito Santo de trabalhar no teu caráter, removendo essas obras da carne e implantando o fruto do Espírito. Quanto mais você medita na palavra, eu vou repetir, você está dando oportunidade ao Espírito Santo de Deus, de removendo de você essas obras da carne que representa a tua velha pessoa, a tua velha natureza, e você permite que o Espírito Santo remova essas obras da carne e implante dentro de você o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Amém? Então ele começa a remover a prostituição, que é imoralidade sexual, e ele começa a plantar santidade. Ele vai removendo o ódio, a inveja, a ira, e ele planta amor, ele planta perdão. Ele vai retirando o descontrole, o exagero, e ele vai colocando em você mansidão, domínio próprio. Quando você medita na palavra, você dá oportunidade ao Espírito Santo de Deus de remover as obras da carne e gerando em você o fruto do Espírito. Amém, queridos? Diga glória a Deus se você está entendendo. Então, quando você medita na palavra, o teu caráter, ele é aperfeiçoado, o teu caráter, ele é transformado. A meditação na palavra também nos conduz ao sucesso, nos conduz ao êxito. A meditação na palavra nos conduz ao êxito. Diga para o seu irmão, meditar na palavra faz de você uma pessoa bem-sucedida. Em todas as áreas da sua vida. Se você quer ter sucesso verdadeiro e duradouro, você precisa criar o hábito de meditar na palavra. Vamos voltar para Salmo. Olha o que diz Salmo primeiro. De novo. Salmo de número 1. Diz assim. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido.
bem-sucedido, será próspero, será abençoado, será bem-sucedido, terá sucesso. Você quer ter sucesso? Medite na palavra de dia e de noite. Você quer ter sucesso na sua família, você quer ter sucesso em seu casamento, você quer ter sucesso nos teus empreendimentos, nos teus negócios, ou em qualquer outra área da sua vida, você quer ser bem-sucedido, próspero. Então medite na palavra de Deus de dia e de noite. E como é que isso funciona? De duas maneiras, queridos. Por duas maneiras. Primeiro, Deus abençoa aqueles que se aproximam dele. Deus abençoa aqueles que têm prazer nele. Por isso que o texto diz: tem prazer na lei do Senhor. Não é uma leitura rápida, uma leitura só para abarcar um ponto, só para dizer que leu, uma leitura religiosa para dizer assim, eu li. Não, é necessário ter prazer. O texto diz assim: ele tem prazer na lei do Senhor. Ele se deleita na lei do Senhor, ele degusta a lei do Senhor, ele saboreia a palavra de Deus, ele tem prazer, ele tem alegria na palavra, ele gosta de passar tempo com a palavra de Deus é o seu maior prazer. É isso que a Bíblia nos fala lá em Salmo 37, verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar? É você fazer dele o seu prazer, é você fazer dele a sua alegria, o seu contentamento. Você se deleita na presença dele, você se deleita na palavra dele, você se deleita em ouvir a palavra e meditar na palavra. Você gasta tempo com isso, você faz disso o seu prazer. E sabe o que acontece? Deus diz: se você meditar na palavra, se você tiver prazer, olha só, se o seu prazer for a palavra de Deus, você será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o fruto na estação própria, suas folhas não murcham, e tudo quanto você fizer prosperará. Tudo que você fizer será um sucesso, terá a bênção do Senhor, terá a aprovação do Senhor, será bem sucedido. Então a primeira questão é: Deus abençoa porque Ele gosta de abençoar aqueles que têm prazer nele. Deus gosta de abençoar aqueles que têm prazer na sua palavra. Deus se satisfaz em abençoar aqueles em que Ele tem prazer. Como eu disse domingo passado, é uma relação tremenda isso com Deus. Você recebe o prazer de Deus e você também dá prazer a Deus com a sua vida entregue a Ele. Então, o primeiro motivo porque você se torna uma pessoa bem-sucedida, abençoada e próspera em tudo que fizer, é porque Deus abençoa aqueles que colocam o seu prazer nele, é porque Deus abençoa aqueles que fazem dele a sua fonte de prazer e contentamento. Mas o segundo motivo que você prospera quando você medita na palavra de dia e de noite, é que você começa a absorver os princípios do reino de Deus para o sucesso. Você começa a assimilar os princípios de Deus para o sucesso. Queridos, existem princípios aqui na palavra para você ser sucesso em todas as áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã. Existem princípios, como eu comecei essa mensagem, tem tesouros escondidos aqui dentro para você. Tem tesouros escondidos, mas você precisa cavar. E como é que você cava esses tesouros? Meditando na palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Que há tesouros guardados, há tesouros escondidos. Isaías diz que há tesouros escondidos. E Deus quer mostrar esse tesouro para você. Então, quando você medita na palavra, isso faz você prosperar, ser bem sucedido, ter um sucesso, ter êxito na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus empreendimentos, nos seus negócios, nos seus estudos. Por quê? Por que você começa a ter sucesso em cada área da sua vida quando você medita na palavra? Porque você começa a entender os princípios, e você começa a aplicar esses princípios à sua vida.
Você começa a aplicar esses princípios ao seu casamento, e aí o seu casamento começa a funcionar. Você começa a aplicar esses princípios à sua vida financeira, e aí a sua vida financeira começa a funcionar. Você começa a aplicar esses princípios às suas relações humanas, e elas melhoram. Você começa a aplicar esses princípios de Deus à sua saúde, e você começa a experimentar uma saúde abençoada. Você começa a aplicar esses princípios de Deus, seja em qual for a área da sua vida, e você começa a experimentar êxito nessas áreas específicas que você está aplicando a palavra de Deus. Você não sabe tudo ainda, queridos. Você não sabe tudo ainda. Eu não sei tudo ainda. Há tantas coisas que Deus quer me mostrar que estão escondidas aqui. Eu já li essa Bíblia Sagrada, não essa aqui eu li apenas acho que 2 ou 3 vezes. Mas eu já li a Bíblia Sagrada mais de 25 vezes. Eu não sei nada, queridos. Nada. Há tantas coisas para aprender. Há tantos tesouros escondidos aqui que eu não conheço ainda. Tantos tesouros escondidos. A Bíblia não é um livro comum, irmãos. Um livro comum eu leio no máximo 3 vezes. Se for muito bom, 3 vezes. Muito difícil eu ler um livro mais do que isso. A Bíblia não é um livro comum. Há rios de revelação de Deus aqui para mim e para você. Rios, rios, rios. Rios. Então quando você medita na palavra de dia e de noite, o texto diz que você se torna bem sucedido, você se torna próspero, você se torna um sucesso em cada área da sua vida, por 2 motivos. Primeiro, Deus gosta de abençoar aqueles que têm prazer nele, aqueles que têm prazer na sua palavra, aqueles que têm prazer na sua lei. Segundo, quando você medita na palavra, você começa a conhecer os princípios de Deus para cada área da sua vida, e ao aplicar esses princípios, o resultado é sucesso, o resultado é êxito, o resultado é vitória. Aleluia, aleluia. Eu vejo as pessoas errando, irmãos, por não conhecer a palavra, e sendo destruídas e se autodestruindo por conhecer a palavra. E você sabe que o que eu estou falando é verdade, é ou não é? Quantas vezes você olha para uma pessoa que está lá fora, que não tem contato nenhum com a palavra, você diz: meu Deus, isso é tão fácil de resolver, basta que a pessoa faça isso e isso, é isso que a palavra ensina, mas ela não conhece, ela não coloca em prática, ou mesmo se conhece superficialmente, ela é rebelde à palavra e ela não coloca em prática, e ela não tem os frutos daquilo. Não é verdade, irmãos? Você diz: meu Deus, era só colocar em prática. Ou quem sabe na sua própria vida você faz essa avaliação e diz assim: meu Deus, como eu experimentei coisas extraordinárias quando eu comecei a aplicar a palavra de Deus na minha vida, quando eu comecei a meditar na palavra de Deus na minha vida. Eu comecei a ver vitória em áreas específicas que eu não via antes. Agora vamos para Josué capítulo de número 1, verso de número 8. Josué é o 6º livro da Bíblia, logo após Deuteronômio. Josué capítulo 1, aleluia. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando? Olha só, vamos ler de novo, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, a palavra. Antes medita nele dia e noite. Não é só de dia, é de dia e de noite. Para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Para meditar, para quê? Para aplicar, para colocar em prática. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho, e tu serás bem sucedido. Você recebe essa palavra? Você pode declarar para o seu irmão aí, mesmo que com dificuldade por conta da máscara, diga para ele assim: você será bem sucedido quando meditar na palavra de Deus. Você será bem sucedido quando aplicar os princípios da palavra na sua vida. Ali a Bíblia não é um livro, irmãos, para aumentar o nosso conhecimento teórico somente. A Bíblia é um livro para que a gente medite e aplique em nossa vida.
Quando aplicamos em nossa vida, nós experimentamos êxito. Seja na vida terrena, seja na vida espiritual, nós experimentamos êxito. Deus quer que você seja um sucesso. Eu vou repetir: Deus quer que você seja um sucesso. Como marido, como esposa, como mãe, como um pai, como empresário, como homem de negócio, mulher de negócio, como um cristão, como homem de Deus, mulher de Deus, no ministério, na célula. Seja em que área for da sua vida, Deus quer que você seja um sucesso em cada área da sua vida. Deus quer que você seja um sucesso no seu relacionamento com Ele. E tudo isso passa pela meditação na palavra e aplicação da verdade da palavra à sua vida diária. Se nós aplicarmos o ensino da palavra na criação dos nossos filhos, nós vamos obter êxito. Se nós aplicamos os princípios da palavra nas nossas finanças, o princípio de semear para colher, o princípio de guardar parte do que ganhamos, o princípio de administrar com sabedoria, o princípio da mordomia cristã, a gente vai ver as nossas finanças prosperando. Existem princípios, irmãos. Eu não conheço todos ainda. Tem que cavar. Mas os que eu conheço, estou colocando em prática e tenho visto resultados. Tem que cavar. É preciso cavar. Os tesouros estão escondidos aqui, ó. Abra a sua Bíblia e diz assim: tem tesouros escondidos aqui para mim. Abra a sua Bíblia aí e diga assim: tem tesouros que Deus escondeu aqui para mim. Diga aí: eu preciso cavar. Todos os dias cave um pouquinho desses tesouros. Todos os dias você vai encontrar tesouros preciosos, meu irmão, minha irmã, que vai mudar a sua vida, que vai abençoar a sua vida, que vai fazer de você um vencedor, uma vencedora em cada área da sua vida. Aleluia! Há princípios escondidos aqui. Então, por que eu devo meditar na palavra? Para ser bem sucedido, para ser um sucesso. Agora, escute que eu uso a palavra sucesso, bem sucedido, próspero, não com uma visão mundana, que a visão mundana de sucesso é apenas acúmulo de riquezas, somente isso. A visão bíblica de sucesso é ter uma vida plena, é ter uma vida abundante, que transborda em cada área, na família, na vida espiritual, no relacionamento com Deus, no nosso ministério, no ganhar almas para Jesus, no cuidar de vidas, na saúde física, emocional e espiritual, no casamento, na família, em todas as áreas, não apenas no acúmulo de riquezas, porque muitas pessoas têm ideia de sucesso apenas como acúmulo de riquezas materiais. Não é essa a visão bíblica de sucesso. A visão bíblica de sucesso inclui suprimentos financeiros também, inclui também isso, mas é muito mais do que isso. Passa principalmente por um relacionamento com Deus. Amém? Ontem eu ouvi uma palavra do meu pastor muito poderosa, ele ministrando, até compartilhei com alguns discípulos aqui, não sei se vocês assistiram na live dele no Instagram, ele falando que Deus escondeu a provisão junto à palavra. Deus escondeu a provisão junto à palavra. Poderizou aquele texto em que na arca, o maná foi colocado junto à lei de Deus, junto à Torá, junto. E ele teve uma revelação e disse: Deus escondeu a provisão na palavra. Todo suprimento que você precisa está aqui. Amém? Todo suprimento que você precisa está aqui. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A meditação na palavra nos dá direção. A meditação na palavra nos dá direção. Por quê? Porque eu vejo as pessoas, elas estão distraídas com tantas coisas. E muitas estão sem norte, muitas estão sem direção, muitas estão correndo para um lado para o outro, não sabe que rumo tomar, não sabe que palavra, que direção tomar, não sabe o que vão fazer da sua vida, estão sem direção. Jesus disse que são ovelhas como sem pastor, ou como que ovelhas que não têm pastor. Jesus disse isso em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 36, que ele olhou para a multidão e ele teve misericórdia da multidão, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor, desgarradas do rebanho, desgarradas do aprisco, sem saber que rumo tomar, sem saber que direção tomar, sem um propósito de vida, sem um norte, sem uma direção para a sua vida. Isso não acontece quando você medita na palavra.
Quando você medita na palavra de Deus, você sabe quem é a sua fonte, quem é a sua origem. Você sabe que você veio de Deus. Você sabe que você está aqui nessa terra para cumprir um propósito, uma missão que Ele te deu. E essa missão e esse propósito é revelado a você, à medida que você vai meditando na palavra, o céu se abre, o véu é rasgado, os seus olhos espirituais se abrem, e você começa a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu seja, qual é a missão que Deus quer que eu cumpra aqui na terra. Você começa a ter essa revelação à medida que você vai meditando na palavra, as coisas vão se encaixando, e você começa a tomar direção, você começa a acertar o rumo da sua vida, você começa a fazer aquilo que você deve fazer. Por quê? Porque você está meditando na palavra, e ela lhe dá direção. Salmo 119, versículo 105, todo mundo conhece esse versículo de cor, todo mundo, todo crente, quer ver? Salmo 119, 105, o que diz? Todo mundo conhece esse texto. Esse é o 11, 105, todo crente conhece esse versículo mesmo, pelo menos na minha época todo crente conhecia. Isto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque quando você medita na palavra, ela se torna lâmpada para os teus pés, ela se torna luz para o teu caminho. Agora, qual é o contexto que o salmista escreve isso, irmãos? Num contexto em que naquela época não existia energia elétrica. Imagine andar de noite nas ruas, ou em trilhas no meio do mato, sem energia elétrica nenhuma. Eles precisavam de um farol, de uma tocha acesa. Ele diz: a palavra de Deus é essa luz que ilumina o meu caminho. Eu nunca vou andar em trevas, porque a palavra de Deus é luz no meu caminho. Eu nunca vou estar em escuridão, eu nunca estarei cego, porque a palavra de Deus está iluminando o meu caminho, me dando direção. Eu não vou correr o risco de cair num precipício, de cair num abismo, se eu estiver meditando na palavra, porque ela é luz para o meu caminho. A palavra me guia, a palavra me dá direção, a palavra me revela o meu propósito, a palavra revela de onde eu vim, por que estou aqui e qual é o meu destino. A palavra de Deus revela a minha origem, o meu propósito e o meu destino. Diga comigo assim: a palavra de Deus me revela a minha origem, o meu propósito e o meu destino. Eu vim de Deus, estou nessa terra por uma missão que Deus me deu, e eu volto para o Pai, eu volto para Ele. Minha origem, meu propósito e meu destino. Eu não vim de uma ameba, nem você. Eu não vim de um gorila, de um macaco. Eu não vim de uma bactéria. Eu vim de Deus. A palavra me revela isso e eu creio nisso. Eu sou especial porque sou a imagem e semelhança de Deus. Você é especial porque é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos revela isso. Eu não preciso degradar o meu corpo, expor o meu corpo a coisas que vai destruí-lo. Por quê? Porque o meu corpo é de Deus, eu vim de Deus, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo pertencem a Ele. Eu estou aqui na terra para cumprir um propósito: amar a Deus, amar os meus irmãos, evangelizar, ganhar almas para Jesus Cristo, cuidar de vidas, apacentar o rebanho de Deus e levar o máximo de pessoas que eu puder para Jesus, levar o máximo de pessoas que eu puder para os céus. E quando a minha missão aqui acabar, quando o meu tempo aqui acabar, o Senhor me recolhe para Ele, seja pela eternidade, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Mas eu vim de Deus, cumpro um propósito na terra e volto para Ele. E quem é que me revela isso? A palavra. Então a palavra de Deus nos dá direção, irmãos. Quem medita na palavra de Deus não fica sem norte. Quem medita na palavra de Deus não fica sem direção na vida. Quem medita na palavra de Deus não fica tateando às cegas, não fica tateando no escuro. Quem medita na palavra de Deus tem direção para a sua vida, tem firmeza, sabe o que quer, porque é Deus que lhe revela na palavra. E sabe rejeitar aquilo que não está de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Ora, se eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, e eu sei que existem coisas que podem atrapalhar esse propósito, o que eu faço?
simplesmente eu rejeito tudo aquilo que vai atrapalhar os propósitos de Deus para a minha vida. Eu rejeito aquilo que vai atrapalhar os planos de Deus para a minha vida. Ah, pastor, mas eu sei disso, mas de vez em quando eu escorrego. O que está faltando? Meditar na palavra, porque toda vez que você medita, você se lembra. Toda vez que você medita, você se lembra. Toda vez que você medita, você se lembra. Toda vez que você medita, o Espírito Santo lembra você do seu propósito. Amém, gente? Todos nós precisamos, escute isso. Eu poderia dizer assim, eu sou pastor, já li tantas vezes a Bíblia, está bom demais. Não, é um engano. Todo dia eu preciso me lavar na palavra. O banho de ontem não serve para hoje, queridos. Não é verdade? O banho da semana passada serve para essa semana? Não. Eu tomei banho semana passada. Se você tivesse assim, aqui assim, eu tenho certeza que os irmãos com toda a educação estão sentados a alguns metros de distância de você. Nós precisamos de banho todo dia, nós precisamos de comer todo dia. Então, nós precisamos da alimentação espiritual, da palavra, todos os dias. Amém? Todos os dias. E por último, querido, a palavra, meditar na palavra, me torna feliz. Meditar na palavra me torna feliz. Salmo 1 começa dizendo o quê? Texto que nós usamos como base. Salmo 1. Bem-aventurado, não é isso? Não é isso que diz o texto? O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa abençoado, feliz, happy, feliz. A palavra grega, embora aqui esteja em hebraico, mas essa mesma palavra no Novo Testamento em grego é makarion. Tem um nome abençoado. Significa o que makarion? Significa bendito, abençoado, feliz. Aleluia. Então olha o que diz o texto, queridos. Bem-aventurado. Nas versões da Nova Tradução na Linguagem de hoje, acho que a NVI também fala feliz. Não é isso? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite faz com que o nosso coração se encha de felicidade. Sabe o que o diabo quer? Que a gente se distraia focando nos problemas. Quanto mais focado no problema você for, mais deprimido, mais entristecido, mais ranzinza, mais amargurado você será. Mas quanto mais você meditar na palavra, mais feliz você será. Pode ter dificuldades? Tem problemas? Tem lutas? Tem. Mas como canta o irmão Lázaro, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, quando você medita na palavra, queridos, o que vai acontecer? O seu coração vai se encher de alegria. O seu coração vai se encher de alegria. A tristeza vai dar lugar à alegria. O seu foco sai da adversidade, o seu foco sai do problema, o seu foco sai da luta, e o seu foco passa a estar no grande Deus que você serve, no Deus Todo-Poderoso, que não existe nada difícil para Ele. A Bíblia nos diz em Lucas 1,37, para o nosso Deus todas as coisas são possíveis, não há impossíveis para o nosso Deus. A Bíblia nos diz também que tudo é possível àquele que crer. Olha que junção poderosa, tudo é possível para Deus e tudo é possível para aquele que crê. Quando nós meditamos na palavra, o nosso coração se enche de esperança, se enche de alegria, se enche de paz. Por quê? Porque a palavra nos revela o nosso grande Deus. E a gente começa a ver milagres de todos os lados. A gente começa a ver milagres no início da Bíblia. No início, o primeiro milagre no início. Gênesis 1:1 já começa com um grande milagre, irmãos. No princípio criou Deus o céu e a terra. Para que milagre mais extraordinário do que esse? Começa a pensar aí, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Eu estou usando um número pequeno, porque eu não sei muito desses números astronômicos, não sei até onde vai. Mas pense aí, bilhões e bilhões e bilhões, trilhões de estrelas, de planetas, um universo imenso, e alguns dizem até, alguma teoria que chama de multiverso, porque existem para alguns cientistas outros universos paralelos a esse.
Imagine, queridos, a grandeza do nosso Deus, que está contida num versículozinho só. No princípio criou Deus os céus, que é todo o universo, todas as estrelas, todos os planetas, Sol, Lua, Plutão, e todos os planetas que existem no sistema solar, e todos os planetas que existem fora do sistema solar, e cada estrela, enfim, tudo que dá para você se perder de informação. Criou o céu, tudo nessa palavra, e criou a terra, com o mar, com cada ser humano, com cada ser microscópico, cada ser macroscópico, tudo nessa palavra. No versículo 1, milagre extraordinário. No princípio criou Deus o céu e a terra. Começa com um milagre, irmãos, e termina com um milagre. Então, quando você começa a meditar na palavra, você vê que o problema que você está enfrentando, por mais que pareça grande, é nada para Deus. É nada para Deus. O problema que você está enfrentando é nada para esse Deus grandioso, para esse Deus poderoso, nada. E por isso, quando você medita na palavra, o seu coração sai, tira o foco da adversidade, da luta, do problema, e coloca o foco em Cristo, coloca o foco na grandeza do nosso Deus, coloca o foco no amor dele, em como ele é grande. O Deus que criou todas as galáxias cura você dessa enfermidade. O Deus que criou todas as galáxias resolve esse problema no teu casamento, na tua família. O Deus que criou todas as galáxias que existem pode fazer qualquer coisa que lhe apraz. Nada ali é impossível. E aí o seu coração se enche de alegria ao meditar na palavra. Não é que não tem problema, tem lutas, tem desafios, mas o seu coração se enche de alegria. Amém, queridos? São apenas esses benefícios? Não, existem muitos outros. Certamente falarei sobre outros benefícios em outro momento. Mas por hoje é só. Amém? Por hoje é só. Que você reflita nessa palavra, que o Espírito Santo aplique essa verdade ao seu coração de forma tão poderosa, que você saia daqui decidido a meditar na palavra de dia e de noite. Em nome de Jesus. Amém?